Olá, pessoal! Agora que nós já aprendemos o que são algoritmos e por que eles são importantes, nós vamos aprender algumas características estruturais bem simples dos algoritmos antes que a gente comece a criar os nossos próprios algoritmos. Então, todo algoritmo é dividido em três etapas, que nós comumente chamamos de fases do algoritmo. Essas fases são a entrada, o processamento e a saída do algoritmo. A entrada é a fase do algoritmo em que o material necessário para que o algoritmo realize suas tarefas seja fornecido. Esse material pode ser qualquer coisa quando falamos em algoritmos do mundo real. Enquanto nos algoritmos executados pelo computador são sempre algum tipo de dado. O processamento é a etapa em que os passos do algoritmo para solucionar o problema para o qual o algoritmo foi criado são executados. Ou seja, essa é a fase de execução das instruções do nosso algoritmo. A saída, por sua vez, é a fase onde os resultados do algoritmo são apresentados. Então, se o nosso algoritmo resolve algum problema, a saída é a etapa onde a solução que foi alcançada através da execução do algoritmo é apresentada. Imagine que nós estivéssemos assando um bolo. A primeira coisa que nós precisamos é preparar os ingredientes. Esses ingredientes são a entrada do processo de fazer o bolo. Uma vez que nós definimos os ingredientes, nós começamos a executar os passos da receita do bolo, como misturar os ingredientes, bater a massa, entre outras etapas. Então nós podemos imaginar esta etapa como a fase de processamento do bolo. E ao final do processo de fazer um bolo, nós temos o bolo pronto. O bolo é a saída do processo. Porém, os algoritmos que nós vamos estudar e desenvolver na lógica de programação não serão executados por pessoas, mas sim pelo computador. Então, nós precisamos compreender como é que funcionam essas três fases sobre a estrutura do computador. Na fase de entrada, nós informamos os dados que serão manipulados pelo algoritmo. Nós fazemos essa inserção através de algum dispositivo de entrada de dados no computador. Existem muitos desses dispositivos, como mouses, microfones, telas sensíveis a toques e teclados. Em nossos algoritmos, geralmente consideramos que o usuário está inserindo dados através do teclado. Após a entrada dos dados, o computador faz o processamento das instruções do algoritmo ou programa que está sendo executado. De forma simplificada, podemos dizer que o programa que está armazenado no disco rígido, também conhecido como HD, é carregado na memória RAM e lido em sequência pelo processador, que vai executando instrução por instrução. Ao final, os resultados do processamento são apresentados através de algum dispositivo de saída. Assim como acontece com os dispositivos de entrada, existem diversos dispositivos de saída diferentes, como caixas de som, impressoras e monitores. Nos nossos algoritmos, é comum considerar que a saída que estamos gerando é exibida por um monitor. Então foi isso, pessoal. São conceitos bem simples que a gente aprendeu aqui e que vai ajudar bastante na hora da gente criar os nossos próprios algoritmos. Até a próxima aula.